nós temos o livro Libertação, é um livro muito interessante, recomendável para que todos possam ler, acompanhar. Nós temos aí o capítulo 6, em que temos novidades, observações e novidades. O nome do capítulo. Capítulo 6, observações e novidades, em que existem dois temas importantíssimos. Lembrando que o livro Libertação, amigos e minhas amigas, o mentor que acompanha André Luiz é o Rúbio, e eles estão numa região do umbral. Essa região do umbral é chamada Numa Cidade Estranha. E nesse capítulo 6, André Luiz está conversando com o Rúbio, e André Luiz observa umas bolas escuras, vinculadas, coladas no perispírito dos irmãos que habitam nessa cidade estranha, lá no umbral, na região umbralina. E André Luiz pergunta para o Rúbio o que significa aquelas bolas, aquelas imagens pequenas, escuras, fixadas no perispírito dos irmãos que estavam andando naquele ambiente ali. E o Rúbio explica que são irmãos que, lamentavelmente, estão vivendo a segunda morte. Essa segunda morte é no sentido desagradável, negativo, porque existe a segunda morte em que o espírito ele desativa o corpo espiritual dele, o corpo astral, e avança no corpo mais avançado. O que eu estou falando, a segunda morte, é quando o espírito ele torna-se ovoide, ele perde a sua forma perispiritual humana e ganha a forma de ovo. Por isso que é ovoide. E segundo Gúbio, essa segunda morte, ela só é superada quando o espírito torna-se um ovoide, quando ele perde a sua forma humana espiritual, só existe uma possibilidade de curar, de refazer a forma física, a forma humana, reencarnando. Porque uma vez que os espíritos que hipnotizaram esses irmãos lá no umbral, na região do umbral, uma região sombria, uma região inferior, esses espíritos que, lamentavelmente, viveram fixações mentais no ódio, fixações mentais na vingança e outras características negativas, a mente deles se fixaram nesses valores de teores baixos, digamos assim. E ao se fixarem essas mentes em características negativas, sejam elas de vingança, de crueldade, de egoísmo, atitudes criminosas em reiteradas vidas, infelizmente, vão ganhando a forma de ovoides. E aqueles que estão hipnotizando, esses espíritos que são magos negros, eles hipnotizam e conduzem essas mentes que já estão desequilibradas por si só, essa formação de ovo, essa formação de uma mancha. E parecem, e o próprio Gúbio explica, e se assemelham a amebas mentais, uma espécie de parasitas que são acoplados no perispíritos dos irmãos encarnados para obsessões complexas. Lembrando que essas obsessões em que são fixados esses ovoides, essas amebas mentais, que são as mesmas coisas, que são uma espécie de parasitas espirituais, que existe ali um espírito que está na fixação mental do ódio, eles fixam no perispírito de cada vítima. E ao fixarem esses ovoides desses perispíritos, quando o espírito aceita, o espírito encarnado está aceitando tudo isso. Não existe inocente no universo. Aí pode realmente viver obsessões complexas. E a segunda morte, no sentido elevado, segundo Rúbio, é uma outra segunda morte, é quando, já até antecipei um pouco, é quando o espírito ele já tornou-se redimido, ele não vive mais, digamos assim, as necessidades reencarnatórias, ele não precisa mais reencarnar, e ele desativa naturalmente o corpo astral. E ele avança no corpo superior. O perispírito dele ganha um outro corpo. E ele consegue viver a segunda morte, isto é, ele deixa um corpo astral e avança no corpo mental ou um corpo mais avançado. Essa é a segunda morte que o Hugo fala.